Oi, gente, tudo bom? Como a gente já anunciou anteriormente, às quintas-feiras a nossa pastoral vai ser em forma de vídeo, se baseando em alguma reflexão em alguma das reflexões que a gente fez na semana, né? Então eu vou pegar carona hoje no nosso momento aqui da pastoral, vou pegar carona na reflexão que o André e a Ana fizeram pra gente, né? Os nossos amigos postaram poucos dias atrás, e eu queria pegar a carona na pastoral deles, que fala um pouco sobre dois temas, que são o jejum e a importância de exercer misericórdia, né? E justiça e amparar o necessitado. Então vou pegar aqui, vou ler o texto deles para vocês primeiro e depois a gente conversa mais um pouco. Ah, então, o tema é o jejum e a mordomia. Eles colocaram o texto de Isaías 58, do 6 a 8, que diz assim: O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí eles escrevem, né, alguns parágrafos se baseando nesse texto. Na semana passada, o presidente do Brasil convocou para este último domingo um jejum nacional para interceder pela crise que estamos passando. Cremos ser importante jejuarmos pelo nosso país, mas a palavra de Deus deixa claro que esses hábitos tão saudáveis de higiene pessoal só são efetivos quando acompanhados de uma conversão, arrependimento e mudança radical de atitude. O jejum, como ensinado pela Bíblia, não é uma moeda de troca com Deus ou um ritual mágico que nos concederá o que quisermos. O jejum é uma disciplina espiritual que tem por função nos lembrar nossa falibilidade, mortalidade, humanidade e dependência de Deus. De passo, também exercitamos a empatia por aqueles que passam fome e outras necessidades básicas de forma não voluntária. Nesse sentido, o texto de Isaías aponta para a necessidade do jejum vir acompanhado por atitudes e práticas que reflitam esse amor de Deus que nos sustenta as pessoas à nossa volta, especialmente as mais vulneráveis, e pela busca por justiça. Um momento tão crítico como o que nosso país vive e viverá nos próximos meses é uma oportunidade da Igreja demonstrar esse amor do qual tanto pregamos. Aqueles que têm mais do que precisam têm especial responsabilidade de estarem atentos às necessidades daqueles à sua volta, primeiro da sua família, depois da família estendida da fé e logo de todos aqueles que Deus colocar no seu caminho e que possam precisar da sua ajuda, o seu próximo. Esses recursos a mais que cada um de nós possuir vão desde tempo para dar atenção a quem se sente sozinho e desesperançado, passando por conhecimentos técnicos para aleitar de fake news ou cuidar de pacientes que precisam, e teológicos para pregar o arrependimento e a esperança do Evangelho, até os recursos financeiros, que Deus tem colocado nas nossas mãos para gerenciar e ajudar os que não têm teto, alimento, ou como pagar as contas de serviços essenciais como água e luz. Nesse tempo de crise, como igreja, precisamos manter os olhos fitos em nossa esperança em Cristo, mas pés e mãos na terra, para cuidar daqueles que precisam e ser sal e luz no mundo. Assim como o corpo e também individualmente como seus membros, não devemos poupar recursos e esforços em cuidar dos que têm fome e sede de justiça, comida, água e esperança. Maranata, Ana Maria André Vitor. Excelente a reflexão dos nossos amigos, né? E eu queria, com base nisso, fazer apenas alguns pequenos comentários, né? Ah, sobre principalmente essas duas coisas sobre a qual a reflexão deles se norteia, né? Uma é do jejum como uma disciplina espiritual, e é importante a gente falar um pouco disso aqui, né? Toda disciplina tem por finalidade o estabelecimento de alguns bons hábitos, de boas virtudes, de coisas que vão se adequar à nossa segunda natureza, é como uma segunda natureza na nossa natureza, em quem nós somos. E, em particular, o jejum é uma excelente disciplina com relação ao nosso corpo, né? A gente poderia falar muito tempo sobre isso aqui, mas eu vou enfatizar somente a importância de que a gente pense a nossa espiritualidade de uma maneira integral, né? Quando a gente
está falando sobre a nossa espiritualidade, a gente não está falando de uma alma que habita dentro de um corpo, mas de uma alma e um corpo que perfazem o ser humano inteiro. E então, o jejum é um hábito que nos edifica espiritualmente, edifica o nosso corpo, ensina o nosso corpo o evangelho também. Assim como o culto, assim como a participação nos sacramentos, como a ceia, o batismo, os hábitos, as disciplinas espirituais têm por finalidade ensinar o evangelho para o todo de quem nós somos. E o jejum, então, não é uma moeda de troca, né? Se vocês se lembram do início da nossa série da Quaresma, Jesus no deserto, ele praticou o jejum por 40 dias, a gente conversou um pouco disso, e juntamente com o jejum vieram as tentações. Então, observem, o jejum e as tentações parece que vem tudo junto, né? Porque o jejum, ele traz muito de quem nós somos, muito do que está lá dentro de nós mesmos, né? Muito daquilo que a gente realmente fica exposto para ser moldado. Então, como a Ana e o André disseram, nosso eu fica disponível para a dependência de Deus, né? Nosso eu fica exposto para ser moldado, e assim nós exercitamos uma dependência verdadeira de Deus. Nós somos ensinados que nós podemos sobreviver com nossa vida se baseia na palavra, né? E não somente no alimento, mas principalmente em Deus que nos nutre. Aí, enfim, o jejum não é nada mais, o jejum não é nada, né? Na verdade, sem a prática da obediência a Deus e sem também o amor ao próximo. Então, o jejum é uma consequência dessas coisas, do amor a Deus e do amor ao próximo. E nisso a gente passa para o segundo ponto, que é o ponto da reflexão dos nossos amigos também. O jejum que Deus quer, como diz o texto de Isaías, é amparar o desamparado, amparar aquele que precisa, o pobre, a viúva, o estrangeiro, o órfão. A gente está vivendo uma situação de muita calamidade no Brasil, né? Como eles bem enfatizaram, esse vai ser um tempo em que a igreja vai precisar exercitar a misericórdia. Veja que, assim, cada um de nós possui riquezas, né? Eles também falaram um pouco sobre isso, mas tem uma pequena frase de uns amigos nossos do Movimento Mosaico que resume um pouco dessa ideia, né? De que cada um tem riquezas disponíveis para poder ajudar. Como cada um de nós possui riquezas, então a pergunta é a seguinte, né? Que o pessoal lá do Mosaico faz. Qual pobreza sua riqueza supre? Qual pobreza será que você está olhando ao seu redor e qual riqueza você possui que satisfaz ou que vai de encontro àquela pobreza de modo a supri-la? Né? Esse é um momento que a gente deve pensar e meditar a respeito disso e fica aí a importância de pensar a respeito disso. E aí, para finalizar, eu quero trazer 2 desafios baseados na reflexão deles e nessas coisas que eu disse. A gente está se aproximando da Semana Santa e fica aí a oportunidade, a gente está na Semana Santa de fato, né? Mas fica aí a oportunidade de, durante esses próximos 3 dias, em particular, né? A Sexta-feira Santa, o sábado, né? E até o domingo, exercitar o jejum como uma disciplina espiritual para se lembrar dos passos que Jesus, enquanto um ser humano, também sofreu. Ele também foi tentado como um de nós. E ele, assim como um de nós, foi tentado as mesmas tentações que a gente pode passar. O jejum é uma excelente forma de se expor diante de Deus e de aprender, assim como Jesus fez, a depender da palavra de Deus. E assim a gente também se une no sofrimento de Jesus. Então, esse é o primeiro desafio que eu quero deixar. Separe um tempo para jejuar nesse fim de semana. Separe um tempo para fazer isso. Se você ainda não sabe como fazer isso, que é como fazer um jejum, a gente pode conversar. Estou totalmente disponível para a gente conversar. Pode comentar nesse vídeo ou pode me chamar lá no WhatsApp. E a segunda coisa é que a igreja precisa exercitar nesse tempo, depois que passar esse fim de semana e a nossa vida ordinária desse momento, que é a vida em quarentena, a vida em estado de calamidade aqui no Brasil, nós precisamos estar atentos para exercitar o Ministério da Compaixão. Nós, da equipe pastoral, temos conversado sobre iniciativas que a gente pode tomar nesse tempo, mas eu quero desafiar você a pensar qual é a riqueza que você tem e quais são as pobrezas que estão em volta que essa riqueza pode satisfazer, pode suprir. Bom, é isso, gente. Vou fazer uma breve oração e aí a gente acaba. Senhor, eu te agradeço por esse tempo de edificação. Nós te pedimos, Deus, que nós possamos
aprender a depender mais do Senhor. Nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para o mundo, para que nós possamos atender o pobre, atender aqueles que precisam, atender as pobrezas diversas, Senhor, que chegam e que o Senhor coloca no nosso caminho, que o Senhor coloca no nosso caminho. Nós pedimos, Senhor, dá-nos um coração quebrantado diante do Senhor, à medida que o Senhor se aproxima da cruz, que nós possamos também tomar a nossa cruz e seguir o caminho adiante, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém. Tamo junto, gente. Até a próxima, então.